Olá, eu sou Paula Nasser e hoje eu vim aqui para falar com você sobre fantasmas familiares ou maldições hereditárias. Uau, que nome pesado esse, né? Mas certamente você já ouviu falar uma dessas expressões. E nós precisamos entender o que é que está por trás disso, né? De que forma que isso se configura desta maneira. E como o ser humano ele é muito complexo, é difícil a gente se entender os nossos pares, compreender a nossa família e compreender também os nossos antepassados, melhor dizendo, porque muitas vezes, né, nós temos casos na família de coisas, de acontecimentos, de circunstâncias em que a gente fica até constrangido em ter esse tipo de coisa na nossa família, mas todas as famílias, na verdade, são um pouco disfuncionais. Sendo assim, por ter esse ser humano tão complexo, é que nós temos várias teorias e filosofias e outros grandes estudos e pesquisas para explicar um pouco sobre a humanidade. E hoje eu vim para falar com vocês acerca de 3 teorias específicas. E a primeira teoria é uma teoria geneticista, baseada em explicações biológicas, onde os pesquisadores, os estudiosos dessa área, vão dizer que nós somos fruto do nosso DNA, da nossa memória celular, que aquilo que tem na nossa constituição química, celular, física, é que vai determinar muito daquilo que nós somos. Porém, isso traz uma grande angústia, né? Porque imagine pensar que se eu tenho, então, casos de câncer na família, alcoolismo e outras situações, doenças crônicas graves, que, puxa, então eu estou fadada a desenvolver também esse tipo de doença, loucura, né? Problemas mentais, vícios, é muito angustiante também pensar apenas numa teoria geneticista. A segunda teoria que eu quero falar é sobre a teoria do Freud, que é o pai da psicanálise, alguém admirável que deixou uma herança muito rica para os nossos estudos. Mas ele baseou-se também em interpretar essa complexidade do ser humano nas relações familiares, onde aquilo que a gente viveu em família é que vai determinar muito do nosso modo de viver adulto. E aí que também isso gera muita angústia, né? Porque se nós tivermos mães muito severas, ou mães fálicas, ou pais muito omissos, pais violentos, a gente acaba aqui trazendo também uma bagagem muito pesada, difícil de administrar na vida adulta. A outra teoria seria a teoria mais sociológica do Marx, né? Quando ele fala do saneamento, da educação, da violência, que se a gente viveu nesse contexto, a gente vai facilmente ficar inserido num contexto assim de risco, de vulnerabilidade, de perigo. Bem, nessas 3 teorias, as 3 trazem verdades. Elas têm um fundamento interessante, porque se você pensar na geneticista, claro que a biologia está comprovado que ela traz uma predisposição. Essa predisposição, ela tem sim um viés muito precioso, né, no sentido da gente se preservar, cuidar melhor da nossa saúde, tendo em vista esse histórico genético, essa carga biológica. Então, traz uma contribuição. Assim como entender que as nossas relações familiares, eu gosto da frase do Freud, quando ele diz: a infância é um chão que a gente sempre pisa. Então, rever as nossas questões com a família de origem é importante, porque isso ajuda a fazer com que eu seja um adulto melhor, uma mãe melhor e tenha um novo olhar, um olhar mais maduro com a vida, com a minha história. E o olhar sociológico também é interessante, uma vez que nós, se vivermos num lugar de alta vulnerabilidade, é difícil pensar que você possa ter acesso a coisas melhores. Mas nós temos algumas contradições, né? Porque nós podemos ter numa área muito vulnerável, de comunidade, de favela,
pessoas digníssimas, trabalhadoras, que têm muito sucesso e que viram a página. E outras que vieram de lares ricos e teoricamente estruturados, serem pessoas que não dão em nada, né? Que não se desenvolvem. Portanto, sozinhas elas não se sustentam. E eu acho muito interessante pensar acerca disso, dessa hereditariedade, porque é algo que nos angustia e nos preocupa, mas quando paramos para pensar na genealogia de Jesus, a história da família de Jesus é uma história muito interessante, porque é uma história cheia de reviravoltas. A genealogia de Jesus é uma família torta, pensa numa família complicada. Então nós tivemos prostitutas na linhagem de Jesus, Davi, que era adúltero, a própria Raabe, né, como eu falei, de ser prostituta, Judá e Tamar, que é o sogro casando com a nora. Enfim, várias situações muito ruins que, se a gente pensasse nessas teorias, não teria como pensar que Jesus sairia dessa família. Mas Jesus, ele é filho de Deus e ele traz uma nova versão. Ele traz para nós a boa notícia de que nós somos lavados e remidos no sangue dele vertido naquela cruz. Portanto, somos lavados no sangue carmesim. E daí que isso nos traz muito alívio, porque aí justifica o fato de que não importa quem foram seus tataravós, seus avós, seus tios, seus pais, porque se teve na sua família caso de gente que foi bandido, desonesto, traidor, assassino, isso tudo pode ser zerado na página em que nós aceitamos a Jesus Cristo e Ele nos dá nova vida, um novo fôlego. Só Ele é capaz de trazer para nós salvação. Só Ele é capaz de fazer com que nós sejamos, de fato, novas criaturas, libertas de tudo isso que já nos aconteceu. Que, inclusive, a história da nossa família pode servir para sermos pessoas melhores e ajudarmos outras pessoas a ter uma vida boa, apesar daquilo que já nos aconteceu. Então, que possamos olhar para Cristo, que é a nossa esperança e salvação.